E uma coisa que eu acho fantástica no Eneagrama é porque o Eneagrama ele não fica nessa coisa estática. Como eu falei para vocês, nós temos uma régua interna. E essa régua, na realidade, é como se fossem andares de um prédio, que nós chamamos de níveis de consciência. Então, quando você faz o diagnóstico do traço de personalidade do seu cliente, você automaticamente você está identificando o pontapé inicial. Nossa, ele é do traço 1 de personalidade. Então, quando eu entendo isso, eu vou começar a ouvir a narrativa dele agora e identificar em que ponto que ele está no nível de consciência do traço 1. Para que eu perceba exatamente como é a melhor abordagem, né? Se ele está numa parte que seria mais no processo evolutivo, mais numa parte da personalidade ou no processo mais que está no padrão destrutivo. A gente divide os níveis de consciência, né, nessas três grandes perspectivas. Nós temos 3 níveis que são considerados níveis onde nós estamos de forma disfuncional, que é o nível lá 7, 8, 9. Normalmente, quando está nesse nível de consciência, a pessoa está apresentando padrões, seja de pensamento, sentimento, comportamento, que trazem muito sofrimento para ela. E esse sofrimento impede que ela consiga levar a vida dela de uma maneira natural, funcional. Normalmente ela fica limitada a esses padrões, ela passa a não conseguir dar conta das questões da vida. Quanto mais ela vai descendo, mais ela vai ficando disfuncional. Disfuncional no sentido de não consigo operar minhas funções do meu cotidiano, não consigo operar os meus papéis naturalmente, não consigo dar as respostas que a vida e as pessoas esperam de mim, que eu mesmo espero de mim. Então, automaticamente, se a pessoa desce abaixo desses níveis, ela pode entrar em algum nível patológico. Ela pode entrar e acabar indo para algum tipo de doença mesmo psicológica, né? Ter um tipo de transtorno, alguma coisa que ela vai desenvolvendo. Nós que estamos na maioria das vezes, nós estamos no nível funcional, que são o estado 4, 5 e 6, que é onde cada traço de personalidade se encontra no padrão da personalidade. É aquilo que a gente vê nos livros, é aquilo que a gente vê que é a descrição de cada traço, que normalmente as pessoas fazem. Então, quando você escuta as características, a descrição do traço, está falando ali dos padrões funcionais. Mas existem pessoas que já vêm numa caminhada, seja terapêutica, de autoconhecimento, e que podem ir para os padrões evolutivos. Então, são pessoas que já não apresentam mais tanto essas características, que estão apegadas aos padrões claros ali da personalidade e que já adquiriram várias outras habilidades, várias outras competências que permitem que elas tenham respostas diferentes a determinadas situações da vida. Diferente do que o traço naturalmente teria. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa que está nesse padrão evolutivo e a gente tem dificuldade até de reconhecer que ela é de um traço específico de personalidade. Então, isso aí é uma coisa fantástica, né? Então, quando a pessoa vai para além disso, ela entra no que nós chamamos que é o estado de essência. É quando a gente se conecta com uma parte dentro da gente que realmente é uma parte que traz o nosso melhor. É aquela parte que está muitas vezes conectada com a nossa experiência com o transcendente, com a nossa experiência com a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou associando a nenhum tipo de religião, a essa conexão com essa experiência para aquilo que está além de mim. Então, eu percebo que tudo que está nesses 9 níveis está na dimensão da personalidade. Tudo que está abaixo disso pode entrar no nível patológico e tudo que está acima disso está conectado com o padrão da essência, do estado de essência. E a nossa mente, ela funciona da seguinte maneira. Eu perguntava muito para mim mesmo, nossa, então quando eu entendo o Eneagrama, eu entendo que eu tenho só os 9 traços de personalidade, os 9 perfis. E aí eu dizia, então quer dizer que eu sou 4 e pronto. Aí mas as pessoas diziam assim, nossa, mas você é 4, mas você tem um instinto de conexão dominante, você tem um instinto social dominante, então calma aí, tem os traços de personalidade, tem os instintos como se fosse uma coisa à parte. Inclusive, durante muito tempo, eu até batizava, porque até para poder eu ensinar mesmo, ficava mais fácil, né? O Eneagrama dos instintos, o Eneagrama da personalidade.
o Eneagrama da Essência, como se fossem coisas independentes, como se fossem coisas separadas. Só que na realidade, hoje, eu trago para a gente a proposta de entender a pessoa não apenas nessa lógica de que é o traço da personalidade, mas entender a nossa psique, entender a nossa estrutura psíquica. A estrutura psíquica da gente ela é composta de pelo menos 5 grandes elementos. E esses elementos são a nossa essência, a nossa personalidade, que estão lá compondo, os nossos instintos, que fazem parte dessa estrutura psíquica, o nosso crítico interno, que atua como se fosse uma espécie de regulador de fiscal ali, que está o tempo todo checando o que pode e o que não pode sair e vir à tona. E as nossas sombras, que é tudo aquilo que a gente varre para o inconsciente, ou porque a gente não dá conta, ou porque a gente realmente não consegue acessar ainda. É algo que está muito guardado há muito tempo lá atrás, faz parte das memórias mais primitivas, e às vezes faz parte de determinados impulsos e pulsões que são contrários ao que a minha imagem, o meu perfil de personalidade faz com que eu acredite que eu devo ser. Então, nós, quando pertencemos a um traço de personalidade, a gente cria uma espécie de ideia sobre quem nós somos. A gente cria uma espécie de autoimagem idealizada. Que aí a gente vai ver nos traços, se eu falo do traço 1, né, a pessoa diz assim, eu sou uma pessoa correta. O traço 2 diz, eu sou uma pessoa boa. O traço 3 diz, eu sou uma pessoa competente. O traço 4 diz, eu sou uma pessoa diferente. E aí cada traço de personalidade vai tendo uma ideia de quem eu sou. Uma coisa que é idealizada. E aí tem, às vezes, desejos, impulsos que estão lá no nosso inconsciente que, se viessem à tona, ia cair por terra essa construção que a gente tem, né? Essa historinha que a gente contou sobre a gente. Então isso fica lá nas sombras. E como é que isso se organiza dentro da gente? Eu, normalmente, não ia mostrar isso para o pessoal, porque eu só ensino isso para os meus alunos, mas eu decidi trazer para vocês verem aqui. Eu entendo que nós temos 3 grandes dimensões. E aí eu me inspirei muito na perspectiva lá, né, da topografia de Freud, de entender que nós temos a ideia de que existe o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, que em alguns momentos podem chamar esse pré-consciente de subconsciente também. E que existe uma organização interna da nossa mente. Então, por exemplo, a nossa personalidade e a nossa essência, elas manifestam muitas coisas no nosso consciente. É por isso que a gente diz, eu sou assim. E quando a gente explica o Eneagrama, muito facilmente a gente consegue olhar para a nossa vida, ver um filme passando e ver aquelas características da personalidade e dizer, eu sou assim. E a gente consegue também, quando escuta falar sobre a nossa essência, a gente também consegue dizer, nossa, eu me vejo em alguns momentos assim. Porque a essência e a personalidade, elas estão no nosso consciente. E depois disso a gente vê que parte delas também vai estar no pré-consciente ou no subconsciente, que é tudo aquilo que eu estou trazendo lá de dentro para fora, que está ali na penumbra, que está na sombra. Eu ainda não tenho toda clareza, mas às vezes eu posso conseguir acessar esse conteúdo. É o que a gente vai lá para a terapia, a gente começa a falar sobre aquilo e aquilo começa a vir à tona e eu tenho um insight, nossa, eu percebi tal coisa, nossa, é isso aí, nossa. E quando a gente faz um processo de curso de Eneagrama, por que muitas vezes quando a gente faz o curso, quando a gente passa pela anamnese, as pessoas dizem assim, eu vivi 10 anos de autoconhecimento em um único encontro com você? Porque muitas das coisas que estavam ali no pré-consciente ou no subconsciente vêm à tona porque você começa a explicar o traço de personalidade e quando você explica ele por inteiro. E aí a pessoa vê aquilo que ela já sabe e começa a fazer links com aquilo que ela internamente suspeitava, mas não conseguia ter clareza de como é que funcionava. E ela diz, agora eu entendo. Eu sou 3 e eu me adapto. Olha aí que interessante esse efeito camaleão. Eu sabia que
que eu era flexível, que eu chegava nos cantos, que eu conseguia, mas eu não sabia que isso é uma habilidade, agora eu estou percebendo que isso é uma habilidade. Nossa, eu percebo que eu uso isso mesmo para evitar. Nossa, a vaidade está ali presente, é um padrão emocional. Eu não chamava isso de vaidade, mas agora eu estou entendendo que é vaidade e agora está ficando claro para mim. É como as pessoas do traço 2 de personalidade que chegam no Eneagrama e que traz a ideia de que não, eu estou uma pessoa humilde, serena, cheia de luz, amor. E aí eu começo a entrar em contato com a ideia de que o traço 2 tem o padrão emocional do orgulho. E aí o 2 diz, orgulho não, pelo amor de Deus, orgulho não faça isso comigo, me diga que eu sou qualquer coisa menos orgulhoso. Aí o terapeuta vai ajudar ele a entender o que é o orgulho para o Eneagrama. É a dificuldade de pedir ajuda somada com a necessidade de ajudar todo mundo, mesmo que isso gere um sacrifício. Então traz uma ideia de que eu posso salvar todo mundo, mas ninguém pode fazer nada por mim. Eu não confio que ninguém pode fazer nada por mim. E aí nessa hora eu tô começando a fazer os links e a pessoa diz, meu Deus do céu. Por isso que eu uso a célebre frase. A pessoa chega e diz, eu cheguei no Eneagrama abalando e saí abalado. Por quê? Porque ela chega abalando, achando que o todo dela é apenas a partezinha que está lá em cima do consciente. Ah, isso aqui eu me conheço totalmente. E aí ela começa a ver toda essa outra parte que estava lá no pré-consciente dela. Que vai ver partes da personalidade que ela não conseguia entender, não conseguia dar nome, partes da essência também. Ela começa a enxergar os instintos de forma clara. André, mas por que os instintos não estão no consciente? Porque o instinto, ele é um impulso primitivo, uma estratégia de sobrevivência. E ele vem tão rápido que normalmente a gente só percebe o efeito que ele causa na nossa vida. Para que a gente tenha consciência do impulso do instinto se manifestando, existe ali uma necessidade de um treino de autopercepção, de autoconsciência, para que a gente perceba isso. E aí a gente percebe que os instintos, eles estão ali no pré-consciente, eles podem vir para o consciente se você fizer um trabalho, e normalmente muito do instinto também está no nosso inconsciente, né? Aquelas pulsões mais primitivas. E a gente vai ver que os traumas vão para o inconsciente, as sombras estão lá também, que são partes da nossa personalidade que a gente não acolhe, não reconhece, não consegue lidar com aquilo, olhando para aquilo de forma transparente. Então, olha que coisa interessante. Está tudo dividido entre todas essas dimensões, mas existe um outro elemento que é significativo, que é o crítico interno. Olha como o crítico está em todas as dimensões. Ele passa pelo inconsciente, pelo pré-consciente, pelo consciente. Porque o crítico ele tem um papel fundamental. Ele age como se fosse o superego lá pela perspectiva da psicanálise, né? E aí a gente vai ver que ele é o agente regulador, ele funciona como se fosse aquela peneira que define ali o que vai passar e o que não vai passar. O que pode passar do inconsciente para cá, o que pode passar do pré-consciente para o consciente. Ele é que determina, às vezes alguma coisa fura, né? Às vezes alguma coisa passa mesmo que o crítico interno não queira. Que aí a gente vê que são os atos falhos, os xistes, que aí às vezes a gente fala coisas que tem um duplo sentido. Aquela coisa, não queria dizer isso e saiu. Então, às vezes, isso furaram ali a película que o nosso crítico interno cria para regular o que pode e o que não pode vir à tona, porque faz ou não faz sentido na nossa vida. E aí, olha que coisa interessante. Quando os instintos eles entram em ação, quando os instintos são ameaçados, eles vêm lá de dentro para fora, e por isso que eles são tão impactantes, por isso que eles afetam tanto a gente, porque a gente não sabe nem de onde veio o golpe. E aí, quando a gente vai entender o Eneagrama, a gente vai perceber que a estrutura da personalidade ela está linkada com esses elementos. Então, quando eu pego aquela estrutura toda, que é a minha estrutura psíquica, eu vou pegar e vou tirar apenas o elemento da personalidade, para eu entender apenas como é que os traços de personalidade se formam dentro de mim. Os traços de personalidade, eles vão se formar dentro de mim através do quê? Primeiro, lá na infância, vão acontecer situações que vão marcar a minha vida. Essas situações, elas vão gerar uma ferida emocional. Essa ferida,
ela gera uma dor tamanha que eu, como criança, não consigo ficar lidando com aquilo o tempo todo. E eu crio um mecanismo de defesa que me bloqueia aquela sensação incômoda. E esse mecanismo de defesa vem e age e bloqueia essa sensação. Só que ninguém pode deletar emoções e sentimentos. Ninguém pode sumir com nada dentro da gente. Então, o que acontece? Internamente surge uma emoção substituta. Existe um padrão emocional que é estabelecido para dar a sensação interna de que está tudo bem. Para dar a sensação de que aquilo que sumiu não sumiu. Na realidade, existe outra coisa no lugar. E aí surge o nosso padrão emocional repetitivo. Todas as vezes que o mecanismo entra em ação para evitar que a gente entre em contato com essa dor da infância, da ferida emocional, vem o padrão emocional e reforça a ideia de que está tudo bem. E a gente passa a acreditar que esse padrão emocional, um tipo específico de sentimento que está lá, que ele é algo que faz muito bem para a gente. Só que ao longo da vida a gente percebe que não é tão bem assim. Tem hora que faz bem, tem hora que não faz bem. E aí a gente vai entendendo que quanto mais esse padrão emocional funciona e as coisas dão certo na minha vida, eu começo a dizer para mim mesmo assim, tá vendo? Ó, eu tive essa situação X, eu me incomodei com essa sensação, mas eu não vou ligar para isso. No lugar de eu pensar nisso, no lugar de eu sentir isso, eu vou focar em sentir outra coisa. E toda vez que eu sinto essa outra coisa, é melhor do que aquilo, dá mais certo. Então eu começo a desenvolver o meu padrão mental. É como se ele viesse dizer assim, tá vendo como isso é melhor do que isso? E aí a gente vai criando um ciclo interno, onde todas as vezes que eu chego em alguma situação que vai remeter à ferida da infância, o mecanismo age, o padrão emocional se manifesta para tirar minha atenção daquilo e o padrão mental vem e diz, tá tudo bem, foca nisso, pensa naquilo, porque isso é o certo para a sua realidade. E aí, nessa hora, eu tenho um determinado comportamento que é o que vai fazer com que valide a ideia de que a minha vida funciona daquele jeito, de que aquilo é normal, de que aquilo é o que tem que ser. E a gente fica rodando nesse ciclo na nossa vida. Eu vou mostrar isso de forma prática para vocês, dando o exemplo da personalidade do traço 1. Porque aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo, a pessoa do traço 1 de personalidade, normalmente na infância, ela passou por alguma situação onde ela se sentiu uma criança frustrada. Ela queria ter tido experiências, ter sido mais amada, ter tido uma infância mais leve, sem tantas cobranças. E o que ela viu? Ela viu adultos que cobravam ela, seja de forma direta ou de forma indireta. E aí, esse adulto, ele cobra da seguinte maneira. Ele olha para os outros filhos e diz assim, vejam como a sua irmã ou seu irmão do traço 1 age. Veja como ele se comporta bem, como ele não dá trabalho, como ele é um bom filho ou uma boa filha. Aí, os outros irmãos fazem o quê? Ou não ligam para nada, ou acham que a pessoa do traço 1 é o irmão chato, é o irmão certinho, e ainda ficam com implicância desse irmão ou dessa irmã. E a criança 1 vai dizer, meu Deus, eu estou agora aqui tendo que ser o exemplo para os meus irmãos, porque meu pai e minha mãe dizem que eu sou o exemplo, eu tenho que manter esse exemplo para não decepcionar eles. E aí eu começo a criar uma cobrança exacerbada sobre mim. Eu vou criando essa cobrança e aí o que acontece? Isso gera muita irritação. Por quê? Porque eu vivo uma ferida que é a castração. Todas as vezes que eu penso que eu queria brincar, no meio, lá na rua com meus colegas, eu penso, não posso, porque papai e mamãe não deixam, não posso, porque meus irmãos vão ficar com que exemplo? Todas as vezes que eu penso que eu queria chegar em casa, não fazer a tarefa, eu penso que não posso, porque a mãe e o pai dizem que isso é importante, os meninos já não fazem mesmo se eu não fizer. E quando eu faço diferente,
como os adultos estão acostumados a eu ser daquele jeito, eles indiretamente dizem, o que está acontecendo? Tem algum problema? Você tá desleixado? Está relapso? E aí a criança, vixe, tem que voltar para a regra. Então a criança, ela sente que foi castrada. Ela sente que foi tirado dela aquela parte mais espontânea de ser criança, de viver como uma criança que não se preocupa com nada. Não. Normalmente, as crianças do traço 1 dizem, eu me senti adulto desde muito cedo. Eu me tornei um adulto antes do tempo. E aí, como eu me torno uma pessoa que vivia essa castração, e essa castração me gerou uma irritação, porque eu não queria, fazer, mas fazia porque era obrigado, todas as vezes que eu percebo que eu quero me entregar para uma coisa prazerosa, todas as vezes que eu percebo que eu posso relaxar, que eu estou caminhando para aquilo, o que acontece? O bendito do crítico chega e aciona e diz, vai mesmo fazer isso? Aí vem o mecanismo de defesa da formação reativa. O que o mecanismo entra? Não posso permitir que você se frustre novamente. Não posso permitir que você se sinta castrado novamente. Não posso permitir que você fique irritado novamente. Aí o mecanismo da formação reativa faz o quê? Vem, trava a pessoa 1. Faz com que a pessoa 1 tire o foco dela daquilo que seria prazeroso e jogue o foco dela naquilo que seria virtuoso. E aí ele tenta substituir na cabeça dele o prazeroso pelo virtuoso. E o que é o virtuoso? Eu fazer o certo. Eu cumprir com as obrigações primeiro. E aí eu vou poder dizer no final do dia que eu estou cansado, mas eu fiz a minha parte. Eu estou cansado, mas eu sou o filho que cumpre com as obrigações. Eu estou cansado, mas eu sou o funcionário mais responsável dessa empresa. Eu sou o líder que dá o exemplo para os outros liderados. Então, a formação reativa faz, eu brinco que é usar um mecanismo do pelo menos. Eu chego diante do impulso de prazer e reprimo. Chego diante da raiva e reprimo. Porque são as duas coisas que podem arranhar a minha autoimagem de ser uma pessoa correta. Então eu, como traço 1, eu preciso ser uma pessoa correta. Eu disse que a gente cria uma autoimagem, uma idealização sobre quem nós somos. Então eu preciso sustentar isso. O mecanismo vem para sustentar isso. Então a formação reativa diz, ceder à raiva não é bom. Ceder aos impulsos de prazer também não é bom. Se você ceder à raiva, as pessoas vão te achar descontrolado, descontrolada. Se você ceder aos impulsos de prazer, as pessoas vão te achar uma pessoa depravada, uma pessoa irresponsável. Aí o mecanismo de defesa vem, reprime isso e o que você tem que fazer? Isso aqui, então vai fazer o que tem que fazer. Aí a pessoa enrijece, respira, engole o desejo e foca na obrigação. Aí ela vai fazer a obrigação, só que ela faz o quê? Obrigação, e o povo faz o que quer fazer. Aí o olha para eles e diz, eu não acredito. Eu não aceito que eu esteja me matando aqui fazendo essa obrigação e o povo está lá fazendo a diversão. Aí necessariamente nessa hora eu desenvolvo o padrão emocional da ira. E a ira para o Eneagrama não é igual à raiva, não é a emoção da raiva. O padrão da ira é o padrão de enrijecimento, endurecimento. O meu coração endurece de dizer, eu faço certo, então eu posso apontar o dedo e dizer que você está fazendo errado. A ira é um estado de superioridade moral, onde eu me sinto no direito de julgar. E aí o faz isso de forma, para ele, muito espontânea. A gente vê isso muito do que o ele diz assim, mas eu estou dando feedbacks. Aí os quando eles acham que já estão evoluídos, eles fazem o quê?
a pessoa faz uma coisa errada e diz, você poderia ter melhorado nisso. Olha, eu vou dizer que você poderia escolher uma situação X, Y, Z. Olha, eu acho que você poderia ter melhorado isso no material. Olha, eu acho que você poderia organizar melhor, sei lá, os cronogramas. E aí o sai apontando o tempo todo que ele acha que poderia ser melhor. Só que ninguém pediu o conselho dele. Ninguém perguntou para ele. Mas ele se acha no direito de apontar. Ele se acha no direito de mostrar. Por isso que ele pode ser mal interpretado e considerado uma pessoa chata. Por quê? Porque o não consegue ficar olhando para as coisas sem ficar apontando. E aí ele fica nessa ira, nessa ideia de que pelo menos eu posso apontar o erro, já que eu estou me sacrificando. E surge um pensamento, que é o ressentimento, que é o padrão mental de dizer, eu estou aqui fazendo minha parte. E o outro está fazendo o que quer. Se o outro vier depois me pedir desculpa porque fez errado, porque deu errado, eu não vou perdoar. Então as pessoas do traço 1 têm uma grande dificuldade em perdoar. Elas desenvolvem a famosa lista negra dentro. Porque é a ideia de que fez errado, vai ter que pagar. Vai ter que cumprir com a sua parte. Eu me sacrifiquei para fazer o certo. E aí esse ressentimento torna a pessoa mais dura ainda. Mais inflexível ainda. Com comportamentos de rigidez, certo, errado, preto, branco, um comportamento muito dual. Um crítico muito forte com ela e com o outro. E isso gera muita inflexibilidade, que pode afetar o físico da pessoa do traço 1. A gente vê que os 1s, eles somatizam muito. Enxaqueca, bruxismo, dor na coluna, tensão nos ombros, gastrite ou úlcera. É o básico do kit da pessoa do traço 1. Então, você vai perceber que tudo isso é um ciclo que vai se formando, só analisando o traço de personalidade. Quando eu estou falando de tudo isso para você, eu estou falando da pessoa que ela está naquele padrão da personalidade, lá nos níveis de consciência, no padrão funcional da coisa. Vamos dar uma olhada aqui, como é que isso funciona. Quando eu levo isso para o padrão dos níveis de consciência, você como terapeuta já entende essa sequência toda. E você que está assistindo que não é terapeuta, imagina aí, talvez você já esteja percebendo outras pessoas, você mesmo está caindo várias fichas sobre isso. Tudo isso que eu descrevi que a pessoa está nesse nível 5 aí, bem no meio da nossa escadinha, que é o nível da obrigação. Olha a palavra que eu usei. Então, é o centro dos níveis de consciência, é o auge do padrão da personalidade. E aí, se a pessoa não se trabalha e ela começa a passar por situações de estresse, ela vai descendo nos níveis de consciência. Existe toda uma técnica, existe toda uma explicação de como a pessoa desce. Quem entra na formação entende que isso acontece através das flechas, tem todo um processo. Mas ela vai descendo, ela vai caindo no nível de consciência. Então ela está cumprindo com as obrigações na vida dela. Só que ela fica revoltada, porque além de cumprir com as obrigações, ninguém faz nada. Aí ela começa a entrar naquele padrão de julgamento. E agora ela não se conforma só em fazer as coisas e dar o exemplo. Ela entra no padrão de apontar o erro do outro, de julgar o outro. E se ela fica apontando, julgando, dando conselhos, dando dicas, e as pessoas não melhoram, ela começa a ficar cada vez mais dura e inflexível. Porque é como se a pessoa do traço 1 dissesse, eu estou me sacrificando, não aceito desculpa do outro. E eu começo a ficar uma pessoa dura no coração, dura nos pensamentos, crenças muito rígidas, sentimentos muito duros, e a pessoa do traço 1 pode se tornar uma pessoa verdadeiramente insensível perante os outros. E aí, às vezes, esse nível de pressão é tamanha que ela pode chegar a descer mais a consciência. Quando a pessoa do traço 1 desce a consciência, o que acontece, André? Ela entra na contradição. Chega uma hora que o mecanismo de defesa não dá mais conta e ela não faz mais a formação reativa e ela começa a ter deslizes. Como? É a pessoa que vive no traço 1 na dieta, porque o certo é manter o corpo, a dieta, e aí um belo momento
ela vai, por exemplo, no final de semana e vai para uma fazenda e extravasa, come mais que todo mundo naquele dia. Só por hoje eu vou comer, tem doce de leite, tem esse menino, come tanto que no outro dia ela fica com peso, uma ressaca moral de ter comido muito e faz jejum. Vou ficar em jejum uns 2, 3 dias porque é preciso desintoxicar o organismo. Mentira! É porque o crítico interno está fulminando ela por dentro. Está dizendo, o que é isso? Que insanidade foi essa? O que as pessoas vão pensar de você? Você ficou ali comendo, feito uma pessoa desenfreada? Isso vai parar onde? E aí o crítico pressiona tanto que no outro dia a pessoa do traço 1 faz jejum e ainda posta na internet, se tiver o social pelo menos flutuante, para as pessoas verem que a pessoa está fazendo jejum, para mostrar que está dando exemplo, tá? Teve um lado ali de exagero, mas está tendo a compensação. E eles entram nessa estratégia de contradição, só que são coisas extremadas. Come muito, faz jejum. A pessoa que é fiel, de repente começa a ter um segundo relacionamento. E eu não falo de ter uma puladinha de cerca, não. Às vezes, de construir 2 famílias em paralelo. Aí você diz, meu Deus, um tão valoroso, tão virtuoso, entrou na contradição. Faz aquilo que ninguém, que inclusive ele critica os outros porque os outros fazem. E isso ele faz escondido. Ele faz, como se fosse a fuga que ele tem, o cano de escape que ele tem para poder conseguir dar conta. É como, por exemplo, a pessoa que é muito homofóbica ou muito rígida e, no final das contas, é casado, tem família e tem casos com homem de forma escondida. É o outro extremo. Porque eu estou sustentando uma imagem e por trás eu preciso ter a compensação. Então isso pode acontecer de forma exagerada, porque aí a pessoa já está no nível disfuncional, já não está conseguindo dar conta. A estrutura da personalidade já está tremendo as bases. E o final disso é quando chega na autopunição. E a pessoa do traço 1 tem muita propensão a entrar naquela questão de se autoflagelar, de trazer, de se cortar, de se punir. Por quê? Porque não alcançou as devidas cobranças do ego. E depois disso pode ir para as patologias. Agora, se a gente olha, você como terapeuta, você como pessoa, olha a pessoa do traço 1 de novo lá para o ponto 5, a pessoa que está na obrigação. E ela começa a evoluir. Aí ela sai da obrigação e vai para o compromisso. Olha, eu não tenho que fazer porque é minha obrigação. Eu faço porque eu escolho, porque isso é meu compromisso. Só que eu passo também a ter compromisso comigo. E ter compromisso comigo não é ter compromisso apenas com as tarefas, é ter compromisso com a minha felicidade. Então eu passo a me permitir ter momentos de prazer e de relaxamento. Mesmo que pequenos, mesmo que esporádicos, eu assumo esse compromisso. Não se torna mais só obrigações, se torna compromisso porque eu passo a ter escolha. Depois disso, quando eu começo a cultivar esse hábito na minha vida, eu começo a reconhecer melhor minhas próprias necessidades, eu passo a ter mais respeito por elas e eu passo a entender que os outros também podem ter necessidades diferentes. E eu desenvolvo o respeito, que é o nível 3. E aí eu, como traço 1, estou evoluindo no respeito. Por fim, eu entro no acolhimento, que é o 2, quando eu consigo desenvolver a empatia genuína pelo outro. E eu começo a ter empatia comigo. E eu começo a deixar que o lado mais terno e sentimentos positivos possam ser manifestados com mais frequência, desarmando um pouco aquela barreira da armadura, a dificuldade de entrar em contato com a vulnerabilidade. E, por fim, eu entro no nível da aceitação. Eu me torno uma pessoa que entende a verdade do ser, que se torna uma pessoa que, acima de qualquer coisa, tem o amor, a empatia, o respeito à humanidade. E como uma pessoa que está nesse nível, eu consigo compreender as nuances da minha vida e consigo acolher o outro nas nuances da vida dele, mesmo que isso seja bem diferente de mim. Eu entro nesse processo de aceitar, inclusive, que a vida é perfeita como ela é.
ela é perfeita como ela é nas suas vicissitudes, nas suas imperfeições. E depois disso, vai para o estado de essência. Então, com isso, a gente viu como os níveis de consciência permitem a gente entender com clareza onde é que o nosso cliente está. Porque ele usa palavras-chave, ele tem comportamentos específicos, ele passa a pensar de uma determinada maneira que me ajuda a entender onde ele está nessa escala, e dependendo de onde ele está nessa escala, é uma abordagem diferente. Tá fazendo sentido para vocês? A gente está caminhando para o fim, e eu quero falar sobre os instintos, que são muito significativos. Os instintos, eles fazem parte da nossa estrutura da mente psíquica, e os instintos, eles são estratégias de sobrevivência, a parte mais primitiva da gente, né? E esses instintos, eles garantem o quê? Que a gente sobreviva. E são através de estratégias de supercompensação, onde eu vou ter que eu senti muita falta na infância, e esse ele vai ser exageradamente compensado, e outro que eu tive que negligenciar na infância, porque representou algo que não era positivo. E aí tem algo que eu não vou poder aprofundar na nossa semana terapêutica, mas quem tiver na formação dos terapeutas vai entender melhor isso. A gente vai entender que o instinto dominante e o instinto reprimido, eles representam a pulsão de vida e a pulsão de morte dentro da gente. O instinto reprimido, ele representa tudo aquilo que eu decido negar, que eu decido rejeitar, que tira minhas forças, que tira meu ânimo, que faz eu sabotar a minha vida. E é importante a gente entender que esses instintos, eles são extremamente poderosos, porque eles interferem em todas as dimensões da nossa vida. Um bom terapeuta enneagrama, quando ele entende bem desses instintos, ele consegue levar esse cliente dele por profundas transformações só olhando para isso. Inclusive, em 2022 vai ter a imersão presencial sobre instintos. Me convenceram, eu vou fazer, vai ser revolucionária. E aí a gente percebe que existem 3 instintos para o enneagrama. O instinto de autopreservação, que é aquele que faz com que eu cuide de mim. Se ele é forte, eu cuido demais de mim. Se ele é reprimido, eu não sei cuidar de mim. O instinto social, que é o de pertencimento, se ele é forte, eu vivo em função dos grupos. Eu vivo querendo ser reconhecido. Se ele é fraco, eu vivo negligenciando, fugindo de grupos, porque para mim eles são uma ameaça. O conexão, que também pode ser chamado de sexual em alguns livros, ele é aquele que vai trazer para mim a ideia de que quando ele é forte, eu preciso ter alguém na minha vida, alguém especial, que construa comigo uma relação especial. E se ele é fraco, eu não faço questão, eu me sinto incomodado com a invasão da intimidade e eu não tenho a menor necessidade de ter relações próximas com ninguém. Então, a gente vai perceber que o bom terapeuta enneagrama, ele consegue usar os instintos para trabalhar várias questões. Por exemplo, terapia de casal. Gente, os instintos são poderosíssimos para quem trabalha com terapia de casal. Principalmente, eu tenho um aluno meu aí que falou que ele é terapeuta tântrico, ele trabalha muito com casais nessa perspectiva, mas você vê como é impactante isso. Os instintos, eles geram muito desgaste na relação de casal. E o terapeuta, quando entende isso, ajuda os clientes a entenderem, gente, vocês não têm noção de como os clientes, eles já conseguem diminuir muito aquela resistência que tem ali no início da terapia de casal, só por entender que às vezes os instintos estão contrários. A ansiedade. Os instintos, eles são gatilhos disparadores fortíssimos da ansiedade. Por quê? Porque tudo que envolve instinto tem a ver com vida ou morte. Sobrevivência. Então, é algo que traz muita ansiedade para a gente. A autossabotagem. Os instintos, eles são muito fortes, né? Elementos muito significativos no processo de autossabotagem. Principalmente os instintos reprimidos. E as somatizações. Por quê? Porque a gente vai aprender no caminho do corpo que para a gente somatizar
é importante a gente passar por algo que seja de forte impacto emocional, inesperado e que seja algo que eu sofra em silêncio. Quando eu percebo que algo entra nessas 3 critérios, normalmente isso é porque afetou as minhas necessidades básicas, é porque desalinhou com um dos meus instintos. E no caminho no caminho do corpo, a gente aprende que os instintos é a primeira coisa que é abalada no processo de somatização. E ele dispara o gatilho para todo o resto que faz com que a somatização aconteça. Se você vai ver processos que somatizaram, você vai ver que os instintos foram ameaçados. Então, é muito importante a gente entender isso. E eu quero dizer para vocês que isso é só o começo, gente. Só o começo. Se você já gostou disso, eu quero que você reflita comigo uma coisa. Será que você já passou como terapeuta por qualquer uma dessas situações? Será que você percebe que já teve dificuldade de atrair clientes e cobrar um valor justo da sua sessão de terapia? Será que você tem dificuldade em dar uma devolutiva para o cliente? De às vezes ser assertivo, de chegar na questão central dele logo no primeiro encontro? Será que você tem dificuldade de impactar o cliente logo nos primeiros atendimentos? Será que você percebe que tem dificuldade de divulgar o seu trabalho na internet? Porque em qualquer uma dessas 4 situações, gente, o Eneagrama ele vai te ajudar. A nossa metodologia ela vai te ajudar nesses desafios. Você vai aprender que essa metodologia vai te ajudar. Então, um grande abraço, gente. Muita luz para vocês. Gratidão por terem ficado aqui até agora. Quem não me segue ainda no Instagram, eu convido vocês a me seguirem, @André do Eneagrama. Quem ainda não está inscrito na semana, se inscreve na semana para receber os materiais. Um grande abraço, um beijo no coração para os meus alunos.